Olá, uma boa tarde. O programa Eclésia, a cada sexta-feira, convida-o a olhar para os textos bíblicos propostos para a liturgia do domingo. Contamos hoje com o Padre Francisco Molho, da Diocese de Beja, estudante de Sagrada Escritura no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Olhamos para as leituras do próximo domingo, propostas nas Eucaristias, mas também para a nova etapa que se abre na Diocese de Beja com a entrada de Dom Fernando Paiva. Padre Francisco Molho, obrigada por estar na nossa companhia. Obrigado. Uma boa tarde. Perguntava-lhe precisamente sobre este novo capítulo que se abre na Diocese de Beja. Que expectativas é que tem, já 15 dias depois da entrada de Dom Fernando Paiva na Diocese, que expectativas se abrem para este novo capítulo? Sim, penso que todos na Diocese esperamos uma certa renovação e uma lufada de ar fresco. Termina, digamos assim, o Ministério do Sr. Dom João Marcos, que está connosco desde 2014, mas depois como Bispo diocesano desde 2016 e pouco tempo depois teve também a infelicidade de ter um AVC que foi debilitando, sim, que foi debilitando muito e, portanto, sobretudo agora, depois também com o avançar da idade, sentíamos já há um bocadinho da sua dificuldade e do seu cansaço. Mas pronto, agora também é uma altura para olharmos com esperança para o futuro. Recebemos um novo Bispo e creio que toda a Diocese está muito feliz por isso e estamos agora empenhados em perceber também qual é o seu projeto e qual é o dinamismo que nos quer trazer para podermos caminhar com ele. E o Padre Francisco, enquanto Padre da Diocese, o que é que sente que é importante também esta Igreja de Beja entregar ao Dom Fernando Paiva para se poder estruturar aquilo que são propostas pastorais, de acompanhamento, de escuta concreta de quem quer participar e ser Igreja em Beja? Então, eu acho que, de facto, na Diocese de Beja somos poucos, é um facto. Mas os poucos que somos, creio que somos convictos. E talvez essa possa ser uma diferença em relação a outras regiões do país. É verdade que a prática dominical é muito reduzida, mas creio que isso também pode ajudar a que aqueles que, de facto, praticam o façam de uma forma mais consciente e mais empenhada. E, portanto, por um lado, temos que nos debater com este problema da falta de recursos, sobretudo humanos, mas por outro, creio que também podemos contar com a generosidade de tanta gente que está disponível para colaborar com aquele que for o caminho que o Sr. Dom Fernando quiser traçar para a nossa Diocese. Este caminho de sinodalidade, de escuta da própria Igreja e concretamente da realidade da Igreja de Beja, é também um novo caminho, uma forma de se construir neste novo capítulo com Dom Fernando Paiva? Certo. Sem dúvida, o caminho da Igreja é sempre o mesmo, renovado e continuado e também com a novidade e a criatividade necessárias e creio que também este tempo nos convida a isso mesmo, a que possamos envolver todos, escutar todos e perceber um bocadinho aquilo que são as sensibilidades próprias deste Baixo Alentejo e nomeadamente aquilo que é o nosso património também religioso, como seja o canto alentejano, como seja uma devoção à Nossa Senhora tão marcada, e a partir daí perceber aquilo que ajuda o povo de Deus a caminhar na fé, potenciarmos isso e ajudar, claro, sempre a crescer, porque é essa a missão da Igreja, e portanto também poder ajudar a dar o salto para uma fé mais aprofundada em Jesus Cristo. E, de alguma forma, procurando também alargar os participantes nesta realidade eclesial, uma vez que uma parte feminina é muito presente e uma parte masculina é mais ausente também? Sem dúvida, sem dúvida. Somos também fruto da história e, portanto, essa é a nossa realidade, mas creio que o objetivo é sempre chegar a todos e ao máximo possível. E creio que também essa é a vontade de todos aqueles que colaboram, seja do Sr. Bispo, dos Srs. Padres, também dos leigos, e, portanto, também esperamos que este possa ser um tempo de abrir ainda mais as portas, como o Papa Francisco tantas vezes nos pede, e não só nós sairmos ao encontro de tanta gente, mas também ajudá-los a entrar, porque esta também é a sua casa. Antes de ir para Roma para estudar concretamente Sagrada Escritura, o Padre Francisco Molho foi pároco na zona mais litoral da Diocese, concretamente ali na zona de Melides e do Carvalhal, e acompanhou também aquilo que foi a preparação da Diocese para as Jornadas Mundiais da Juventude, na organização, na preparação, na própria vivência dos dias na Diocese, que foi aquele tempo que antecedeu a organização e o acontecimento das jornadas, acolhendo jovens que vêm de fora e, de alguma forma, entusiasmando os participantes antes das jornadas para viver aqueles dias na Diocese de Beja. Eu pergunto-lhe que capital é que se pôde receber ou que se pôde perceber da realidade juvenil na Diocese de Beja, um capital que Dom Fernando Paiva irá com certeza agora também tomar o pulso.
Então, eu acho que foi uma altura em que, de facto, houve aqui um reavivar e um reacender da chama em tantos jovens. Estes encontros são, de facto, uma oportunidade ótima para isso, para estimular e ajudar a avançar. E penso que agora, neste momento, fica uma diocese, por um lado, um bocadinho mais consciente daquilo que é a sua realidade e os jovens, onde estão, quem são, quais os seus interesses, aquilo que os ajuda a caminhar na fé. E, por outro lado, também houve aqui uma renovação da equipa da Pastoral Juvenil, com a minha saída. Entrou uma jovem, a Catarina, para diretora, que já constituiu a sua equipa. Uma jovem leiga. Sim, uma jovem leiga. E a equipa também está praticamente constituída, na sua maioria, por jovens abaixo dos 30 anos e que representam um bocadinho os pontos da Diocese. E creio que isso também é um sinal positivo de um esforço que se foi fazendo e que certamente se continuará a fazer, ainda que, por outro lado, seja preciso também combater um certo cansaço na parte dos responsáveis dos grupos, porque, de facto, a preparação da jornada foi muito empenhativa, exigiu muito de todos e, claro, no pós-jornada sente-se uma certa necessidade de respirar, de parar, mas creio que não é para estagnar, é para retomar o fôlego, para então agora sim também com mais tranquilidade e com aquilo que foi a experiência da jornada, podermos continuar a dar tudo aos jovens para que eles possam fazer este encontro com Cristo. A própria preparação da Jornada Mundial da Juventude, não só nos dias das dioceses, mas recuando um bocadinho até à peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, o que é que permitiu perceber na Diocese de Beja em relação aos jovens e à forma como a própria Diocese acolhe iniciativas dos jovens? Então, nós, para a preparação da peregrinação dos símbolos e para a sua vivência, constituímos uma chamada equipa missionária, em que 2 sacerdotes, 2 religiosas e uma jovem leiga dedicámos, no fundo, esse mês inteiro a acompanhar as paróquias. Não estávamos sempre em todo o lado, íamos-nos revezando, mas procurámos que houvesse sempre uma presença diocesana, precisamente para mostrar aos jovens que a Diocese se preocupa com eles, se interessa por eles, para ajudar também a potenciar algumas dinâmicas de acolhimento aos símbolos, e acho que foi uma experiência ótima para todos. Para nós que fomos, mas também para aqueles que nos recebemos. Porque pudemos perceber como as coisas de facto são. Não como nós as imaginamos, não como nós achamos que elas são, mas como de facto... E como é que elas são, de facto. Então, eu penso que aquilo que demos conta foi de uma diocese com pouca juventude. Isto é um facto. Somos poucos e dentro destes poucos há uma população bastante envelhecida e, portanto, há poucos jovens, sobretudo a partir dos 18 anos, saem para as universidades e, portanto, vêm esporadicamente ao fim de semana. E muitas vezes, terminados os cursos superiores, não regressam, ficam pelas grandes cidades onde foram estudar. E percebemos ao mesmo tempo que também havia e há muito esforço da parte dos responsáveis paroquiais em motivar estes jovens a aproximar-se da Igreja. Apesar de ser poucos, não há um baixar de braços e está tudo perdido, mas há uma aposta naqueles que estão ainda em idade escolar e, portanto, ainda se vão encontrando no território da Diocese e, de facto, creio que também da parte desses há uma abertura e há um interesse e também um respeito por aquilo que a Igreja significa na vida da sociedade, do mundo e de cada um deles. Também na realidade da Diocese de Beja, fruto do caminho sinodal que a Igreja está a fazer, se vai percebendo a importância da escuta e das pessoas se sentirem escutadas e reconhecidas naquilo que querem contribuir para a Igreja. Este capital também junto dos jovens, também junto de pessoas que de alguma forma até podem estar afastadas da prática dominical, mas que têm raízes cristãs na sua história. Este conjunto, este capital, esta realidade pode ajudar a um novo fôlego na Diocese? Claro, sem dúvida. Nós, de facto, ouvimos muita coisa, escutámos muito daqueles que eram os anseios dos jovens, das suas propostas. É verdade que depois também é preciso sempre passar pelo crivo, digamos assim, porque às vezes na euforia surgem propostas ótimas, certamente, mas depois se calhar menos concretizáveis e que depois também é preciso assentar bem os pés na terra e vermos aquilo que de facto é fazível, daquilo que não é. E, portanto, eu creio que o primeiro passo da escuta é sem dúvida importantíssimo, mas depois também envolver os jovens na concretização. E creio que também aí é um bocadinho mais difícil que eles se sintam motivados e que tomem a iniciativa. Penso que também é a nossa responsabilidade
envolvê-los e, no fundo, também potenciar aquilo que são as suas capacidades e os seus dons para pôr a render ao serviço. Ao serviço está também o Padre Francisco Molho, ao serviço da investigação, do estudo, ao serviço da Diocese de Beja. Este último ano passou-o em Roma, já dissemos, estudando Sagrada Escritura. Que desafio foi este? Mesmo. Então, o Sr. Bispo, de facto, passado este momento da Jornada Mundial... Dom João Marcos, sim. Passado o momento da Jornada Mundial da Juventude, no fundo, enviou-me a missão para poder estudar Sagrada Escritura, indo para Roma. E este primeiro ano foi um ano... o primeiro ano do curso é sempre um bocadinho mais árido, porque é apenas o estudo das línguas bíblicas, do hebraico e do grego. E, portanto, foi um ano dedicado exclusivamente a aprofundar estas duas línguas. Mas certamente, a partir daí, começam já, no fundo, a sobressair aquilo que são os traços da cultura do povo judeu, no Antigo Testamento, e depois também do Novo Testamento, de Jesus e da sua comunidade. Eu pergunto-lhe sobre a importância de estudar Sagrada Escritura, neste tempo também de caminho sinodal, de escuta, de perceber que mudanças é que se podem operacionalizar na Igreja para responder aos desafios dos dias de hoje e à sociedade contemporânea de hoje. Que lugar tem o estudo da Sagrada Escritura nisto? Então, eu penso que a sinodalidade não é construir uma Igreja nova, nem fazer uma Igreja de novo e do zero. É ajudar a Igreja a ser mais fiel àquilo que é a vontade do seu fundador, que é Jesus Cristo. E, portanto, partindo do princípio que é através da Sagrada Escritura que podemos conhecer Deus e a sua vontade, estudar a Sagrada Escritura é o meio necessário e indispensável para percebermos qual é de verdade a vontade de Jesus Cristo para a sua Igreja, qual é o projeto que tem para ela, onde é que a quer, como é que a quer, para que, de facto, possamos, depois, em 2024, sermos, de facto, rosto fiel daquilo que é o projeto de Jesus para esta sua comunidade dos discípulos. Vamos então às raízes e, concretamente, analisando os textos bíblicos propostos para a celebração litúrgica do próximo domingo, vamos escutar o Evangelho de Marcos na voz de Leonor João. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: "Vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco." De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam. E de todas as cidades, acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Padre Francisco, escutámos este Evangelho de Marcos, ele que se junta à primeira leitura ao livro de Jeremias e também à segunda leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. O que é que nos é oferecido nesta celebração litúrgica do próximo domingo? É interessante que neste tempo de férias, que muitos estão a viver e outros estão a preparar, Jesus nos venha convidar a descansar. Parece-nos que encontramos sempre um Jesus que constantemente convida os seus discípulos a trabalhar. Primeiro chama-os para estarem com ele, depois para os enviar, confia-lhes a missão e se calhar damos-nos pouco conta deste texto de que Jesus também convida os seus para descansar. Não nos quer apenas trabalhadores, ativistas, sempre a fazer coisas. O descanso também é necessário para a missão, para que depois ela possa ser mais frutífera em nós e naqueles a quem servimos. Agora, acho interessante também que este convite ao descanso nos leva mais fundo daquele descanso que habitualmente pensamos em primeiro lugar. Eu costumo dizer que, de facto, entramos na escola aos 6 anos e desde aí ensinam-nos sempre a trabalhar. Como é que se trabalha, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, mas há pouca gente que nos ensina a descansar. E creio que Jesus hoje nos quer precisamente ensinar a descansar e como é que se pode descansar bem. E o convite dele, vindo comigo, descansai, é um recentramento num descanso nele, na sua mensagem, até porque diz-nos este texto que os discípulos chegam a Jesus depois de terem estado a evangelizar, num trabalho feito centrado naquilo que é a mensagem de Jesus. E este descanso, este encontro nele, é também um convite a recentrar a mensagem naquilo que Jesus diz? Certo, sem dúvida alguma. Ou seja, tal como Jesus também se retirava para lugares desertos
para orar ao Pai e, no fundo, também recuperar as suas forças e o seu ânimo para a missão que lhe estava confiada, também agora convida os discípulos a fazer o mesmo. Mas é interessante que, na verdade, aquilo que é o projeto inicial de Jesus parece não cumprir-se, porque quando chegam ao sítio que seria então o lugar deserto para poderem descansar um pouco, eis que está lá uma grande multidão e, afinal, parece à primeira vista que não há assim tanto descanso como se poderia pensar. Mas eu creio que há, não um descanso físico, mas um descanso espiritual. Tantas vezes, e acho que já todos fizemos essa experiência, de que a inutilidade não nos descansa. Passar um dia sem fazer nada, ficar o dia inteiro de pijama sem sair de casa, pode, à primeira vista, parecer que foi um dia de descanso, mas depois chegamos ao fim, sentimos-nos vazios, parece que este dia foi inútil, não serviu para nada. E o que é que descansa? Exato, essa é a grande pergunta. Eu creio que o que descansa verdadeiramente é o amor que pomos naquilo que fazemos. São João da Cruz tem uma frase muito bela que diz: a alma que anda no amor não cansa nem se cansa. Ou seja, nem cansa aos outros, nem se cansa a si própria. E, portanto, Jesus mostra-nos, de facto, que ao chegar à outra margem, comoveu-se, ou seja, este verbo vem a partir de uma palavra que significa entranhas, vísceras, ou seja, foi ao mais profundo do seu ser e foi de lá que brotou este sentimento em relação àquela multidão e, portanto, foi esse amor que o motivou primeiro a ensinar-lhes e depois, na continuação deste Evangelho, vem a primeira multiplicação dos pães, portanto, também a alimentar aquela multidão. E creio que, de facto, Jesus nos mostra que a verdadeira realidade que nos descansa é o amor que pomos naquilo que fazemos. E o que é que podemos retirar também desta forma como Jesus age a partir de um plano que não correu como ele queria, porque queriam ir para um lugar isolado, descansar e conversar. Jesus queria ouvir os discípulos sobre o trabalho que tinham realizado e é confrontado com uma grande multidão, mas ele não se chateia. Certo. E, de alguma forma, acolhe também todas estas ovelhas sem pastor, nos diz o Evangelho, que o procuram, que procuram algo nele. O que é que esta pedagogia de Jesus nos diz? Sim, eu acho que mostra, de facto, a flexibilidade de Jesus. Ainda que o seu projeto inicial fosse diante daquilo que é a realidade, como o Papa Francisco nos diz tantas vezes, a realidade é superior à ideia. Ou seja, uma coisa é o que nós projetamos, mas depois, quando nos deparamos de frente com aquilo que é a realidade que está diante de nós, é preciso redefinir, é preciso reajustar e é preciso estar atento às pessoas. Esta atitude é um mapa? Sem dúvida, acho que sim. Acho que é um convite, de facto, de Jesus a que também nós aprendamos a descansar como Ele. Efetivamente, o Evangelho termina a dizer-nos que este amor que Jesus sente é movido pelo facto de ver naquela multidão um povo de ovelhas como se fossem ovelhas sem pastor. Esta frase que vem já do Antigo Testamento para se referir, de facto, ao sofrimento do povo pela falta dos seus pastores e que, de certa forma, denuncia os chefes religiosos de Israel que muitas vezes abandonam ou então servem mais os seus próprios interesses do que o interesse das ovelhas. É interessante como, na primeira leitura, Jeremias nos dizia que estes pastores vêm para dispersar as ovelhas, mas depois a carta aos Efésios nos mostra como Jesus veio para congregar. Em primeiro lugar, para unir os homens a Deus, dizendo-nos que foi em Cristo Jesus que outrora, longe de Deus, vos aproximaste dele, mas depois também para unir os homens entre si. Cristo é de facto a nossa paz, foi Ele que fez judeus e gregos um só povo. E, portanto, creio que é esta unidade que Jesus nos quer trazer para nos dizer que o verdadeiro descanso é com Ele e com a comunidade. De facto, a primeira leitura do livro de Jeremias fala nas ovelhas e nos pastores que se darão a estas ovelhas. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios fala nesta paz e nesta unidade enquanto povo, mas também o Salmo fala nos pastores. E quem confia no pastor assume que nada lhe falta. Sem dúvida. Este Salmo tão belo e subejamente conhecido, de facto, mostra-nos um Jesus que vem para nos conduzir, para nos guiar, para nos ajudar, de facto, a encontrar o sentido das nossas vidas, porque só, de facto, quando estamos orientados, centrados, quando estamos focados no essencial, que é o amor, aí é que podemos encontrar descanso para as nossas vidas. E creio que Jesus nos deixa este convite de que aprendamos a descansar procurando, porque nenhum de nós é a fonte do amor. A fonte do amor é Ele. Deus é amor e o amor vem de Deus. E, portanto, se não aprendemos a descansar no Senhor,
nunca nos sentiremos verdadeira e plenamente restaurados e, portanto, é preciso aprendermos a procurar Jesus e a contar-lhe tudo aquilo que fizemos e ensinamos. De alguma forma, temos com estas leituras desta celebração litúrgica, temos uma imagem de um pastor que se distancia de um pastor messiânico, mas um pastor próximo que escuta, que olha atentamente, que acolhe quem procura, que está disponível para primeiro conhecer a realidade que o procura antes de querer entregar alguma coisa. Sem dúvida. Isto pode reconfigurar também a imagem de pastores na Igreja? Claro, sem dúvida. Creio que nós, que somos chamados a exercer este ministério pastoral, somos convidados a fazê-lo à imagem de Jesus Cristo, que é o único bom pastor. E é aquele a quem devemos imitar. E, de facto, acho que é um desafio também para nós como Igreja de olharmos para Jesus e percebermos qual é o modo de estarmos neste mundo e também de sermos pastores para os outros, ou seja, de os ajudarmos a encontrar este descanso que só encontrarão no ensinamento e no alimento que Jesus nos dá. E creio que este é o grande desafio que Jesus nos deixa, de procurarmos ser iguais, enfim, na medida do possível, a Ele como pastores. E o que devem estas ovelhas também propor, perguntar, procurar nos pastores? Sim, devem, acho que antes de tudo, deixar-se conduzir, porque, de facto, se assim não é, o pastor não pode fazer grande coisa, por muito que queira, mas depois também possam, sem dúvida alguma, dar o seu contributo, dar a sua opinião, também ajudar o pastor a ser pastor, porque ninguém é pastor sem ovelhas. E, portanto, o pastor não é para si próprio, é para os outros, e será tanto mais pastor quanto mais servir aquilo que são as necessidades das ovelhas. São missões recíprocas. Sem dúvida, sem dúvida. Padre Francisco Molho, muito obrigada por ter estado connosco a olhar para os textos bíblicos, também a olhar para a realidade da Diocese de Beja. Muitíssimo obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Obrigada a si também por ter estado connosco. Desejo-lhe uma excelente tarde e um ótimo fim de semana.